Saiu o capítulo 1157 de One Piece e finalmente estamos aqui para o nosso review completaço mais uma vez. Continuamos a acompanhar a jornada dos Piratas Rocks em direção ao seu auge e também a sua queda em God Valley, que eu tô cada vez mais confiante que deve sim ser mostrado em mais detalhes ainda nos próximos capítulos. Em paralelo a isso, continuamos a acompanhar a jornada de Harold e sua jornada para transformar Elbaf no lugar melhor, mais seguro e, se necessário, com a filiação do país ao governo mundial. E do outro lado, a proposta do governo mundial para que Elbaf possa ser um reino reconhecido de forma legítima. Se Harold quiser que Elbaf se torne um país filiado ao governo mundial, ele só precisa fazer uma única coisa: ajudar a entregar a cabeça de Rox de Shebeck. Mas como sabemos, Elbaf nunca chegou a se filiar ao governo, então o que será que pode ter dado errado nessa história toda? E se toda essa confusão de inimigos e aliados não fosse suficiente, somos introduzidos a uma das figuras mais importantes para a queda dos Piratas Rocks, Shaku Yaku, a ex-imperatriz de Amazon Lily. Ela já havia aparecido no capítulo passado, já tinha demonstrado parte do seu poder, fazendo até mesmo o Roger de Gato e Sapato, mas nesse capítulo ela fez um movimento ainda mais insano: se aproximar dos Piratas Rocks, provavelmente para destruí-los por dentro. Mas o que será que Shaq poderia ganhar com isso? É sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica até o final porque o vídeo de hoje tá insano. Já deixa o seu like se você ficou curioso e clica no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes. Vocês devem estar se perguntando por que a demora do vídeo e onde diabos eu estou, e eu respondo para vocês. Nesse momento eu estou na Itália, berço da civilização ocidental como a conhecemos hoje, na primeira viagem internacional que eu e a Paulinha, minha esposa, estamos fazendo na nossa vida. Legal, né? Eu fiz um post na comunidade avisando que o vídeo ia atrasar e por isso também a frequência dos vídeos diminuiu nesses últimos dias. Mas não se preocupem, porque logo logo a gente tá de volta com a programação normal desse canal, com muito vídeo bacana pra vocês, certo? Agora sim, vamos começar a nossa aventura, inclusive com essa vista aqui do hotel onde a gente se encontra e com a ajuda da Paulinha, que ajudou aqui a montar todo esse cenário que eu tô mostrando pra vocês no Instagram nesse exato momento. Na história de capa, continuamos a nossa longa jornada acompanhando a peregrinação da Yamato pelo país de Wano. Vimos ela chegando até Ringo e se reencontrando com a Kiko ao som dos passarinhos de Roma, que tinha se tornado a nova daimyo do lugar, e nesse capítulo vemos elas indo até a lápide de um certo homem dito que chegou a lutar contra o Kaido, morreu e seu corpo nunca mais foi encontrado. Como a gente vem especulando, é muito provável que esse homem seja um cara chamado Gil Buster, antigo membro dos Piratas Rocks, sendo aquele que aparece usando um par de óculos no canto da imagem que aparece durante o flashback do Kuma. Inicialmente, a gente não fazia ideia de quem era aquele sujeito, mas recentemente o Oda revelou pra gente que esse homem se chamava Gil Buster. E coincidentemente ou não, esse é o mesmo nome de um antigo protagonista criado pelo próprio Oda para o mangá Wanted, criado e publicado pelo Oda antes da criação de One Piece. Então descobrimos que esses dois são a exata mesma pessoa e que o Oda reaproveitou mais um dos seus protagonistas originais dentro do cânone de One Piece. O primeiro deles, como a gente bem sabe, foi o Samurai Ryuma do mangá Monsters e agora o Gil Buster, protagonista do mangá Wanted. E além deles serem a mesma pessoa, também nos foi revelado que esse tal de Gil Buster teve o seu corpo roubado pelo Gekko Moria, assim como os corpos de outros membros dos Piratas Rocks, como o do Capitão John, do Ganzui e talvez do Machado de Prata. A gente realmente tem que tirar o chapéu e dar os créditos para o Moria, porque o homem realmente soube fazer bom uso da sua fruta nesse sentido. Mas o mais interessante nesse caso do Gil Buster é a gente descobrir que ele foi um herói do país de Wano, alguém que nasceu no West Blue, mas que cresceu no país de Wano, e agora que esse homem tentou enfrentar o Kaido e acabou morto, mas que o seu corpo nunca mais foi encontrado. Galera, assim como Moria invadiu o país de Wano para roubar o corpo e a espada do Ryuma, é muito provável que durante essa mesma invasão, o corpo do Gil Buster também tenha sido roubado pelo Moria.
A gente sabe que o corpo do Ryuma estava guardado em Wano, mas a gente não sabe exatamente quando esse tal de Gillbuster teria tentado enfrentar o Kaido, apenas que o seu corpo desapareceu no processo. Então é muito provável que a invasão do Moria tenha acontecido no mesmo período em que o Gillbuster tentou derrotar o Kaido. Quem sabe até o Moria e o Gillbuster tenham feito, quem sabe, uma aliança para tentar derrubar o Kaido, não conseguiram e os dois saíram derrotados. Nesse caso, pode ser que o Moria tenha aproveitado o corpo do Gillbuster para usar como um de seus zumbis, já confirmado inclusive, né, como aquele zumbi de 4 braços que aparece em Thriller Bark. Galera, realmente é algo que não dá pra gente ter muita certeza de nada e por enquanto eu acho que isso é tudo que a gente pode especular, mas de qualquer forma foi muito bacana saber que esse cara, provavelmente o tal do Gillbuster, tentou defender o Wano do Kaido e pensar, né, que eles dois já foram colegas de bando durante a Era dos Rocks, mas vamos ver se isso vai ter algum impacto qualquer maior na história ou se vai servir apenas como uma curiosidade a mais pra gente aqui como fã. Mas adentrando agora no capítulo, continuamos a ver as peripécias dos Rocks pelo mundo, dessa vez no templo da Federação Internacional de Caridade. Logo de cara, vemos Zhuang Zi, Big Mom, Ganzui, Don Marlon, né, o provável pai do Capone Bad, e o Homem-Peixe fodão despertado atropelando os coitados dos velhos que cuidavam do lugar, roubando o dinheiro de caridade que eles guardavam. Eles até comentam, né? Ah, mas se o dinheiro é de caridade, por que vocês não entregaram o dinheiro ainda? Vocês iam ficar com o dinheiro pra vocês, né? Então, galera, essa foi uma forma do Oda mostrar como os caras não estavam nem aí pra nada e roubavam todo mundo mesmo, até dinheiro de caridade de gente que não podia se defender. Mas, além de mostrar o quão desgraçados eles eram, esse capítulo também serve para mostrar mais de como eram as interações entre os membros do bando, como eles viviam, tentando passar a perna um no outro e um pouco mais dos seus poderes, quem tinha ou não a Akuma no Mi na época e etc. Então, quando os Rocks precisavam fugir do local, Shiki arremessa uma bomba num buraco que tinha sido feito num teto para explodir todo mundo que estava lá dentro, incluindo Kaido e Barba Branca. Até parece, né, parando para pensar, que uma bombinha daquelas ia fazer alguma coisa logo nos dois membros mais fortes fisicamente daquele bando. Logo depois, o Shiki aparece flutuando no ar acima dos outros membros do bando. Não parece que ele estava pulando, mas sim flutuando no ar. Então essa cena sugere que sim, Shiki já possuía a sua mega pelona fruta da levitação, mesmo que a gente não saiba quando ou onde ele conseguiu uma fruta como aquela. E detalhe, o buraco em forma de quadrado feito no teto provavelmente também foi obra dele usando as suas duas espadas. Isso porque lá no filme Strong World ele sempre cortava de forma muito simétrica os blocos de água, por exemplo, então ele que deve ter aberto o buraco para o resto do bando passar e depois jogou uma bomba em cima deles. Já outro personagem revelado como possuidor de uma Akuma no Mi foi o próprio Barba Branca. Para tentar se libertar do lugar, ele logo usa a sua técnica mais poderosa, aquela em que ele rasga o céu e divide o oceano inteiro. Ele poderia só ter dado um soco genérico para sair de lá, mas preferiu mandar tudo pelos ares logo de uma vez. Então, outro personagem que já possuía uma Akuma no Mi e não sabemos quando ou onde ele conseguiu. E por que isso é um detalhe interessante? Porque a gente pensava que assim como Kaido conseguiu a sua fruta do dragão lá em God Valley, Barba Branca e o Shiki poderiam também ter conseguido a fruta do terremoto e da levitação em God Valley também. Então essa foi uma forma muito sutil e discreta do Oda quebrar essa nossa expectativa mais uma vez, o que é uma pena, né? Seria interessante se eles também tivessem conseguido seus poderes lá em God Valley, mas quem sabe o Oda ele tem outros planos para as frutas que haviam lá. E outro detalhe foi a gente ver uma pequena conversa entre Barba Branca e Kaido, em que o Kaido comenta que um dia gostaria de ter o poder de capaz de fazer algo assim. Quem diria, né, que ele teria uma das mais poderosas e que ele poderia também levantar uma ilha inteira nos céus sem problema algum. Mesmo que ele não pudesse fazer exatamente o que o Barba Branca fazia, ainda assim, né, a nível de escala de ilha, ele tinha total domínio e capacidade de fazer algo naquele nível. E essa parte do capítulo também serve para mostrar um pouco mais da aparente rivalidade entre o Shiki e o Kyo,
futuro Machado de Prata, né, e provável avô do D.S. Drake, que foi mencionado no capítulo passado, mas eu pessoalmente não acho que isso ficou bem exemplificado. Deu muito mais a impressão do Shiki agir assim com todo mundo mesmo, né, ficar atrapalhando e sabotando todo mundo e não ter uma rivalidade específica com o Machado de Prata, que foi mencionada no capítulo passado. De qualquer forma, logo depois aparece a Marinha para prender os Piratas Rocks, o que sinceramente, depois do Oda ter metido o louco e metido o Shebek matando um almirante sem nome em off, o suposto pai do Akainu, eu nem sei se faz sentido mostrar a Marinha chegando para fazer qualquer coisa e ainda por cima o Shebek dizer que agora sim chegou um desafio de verdade. A gente até poderia argumentar que a Marinha funciona com um sistema parecido com a polícia do GTA, o que parece ser realmente o caso, né? Quanto mais você revida, mais estrelas você ganha e mais navios da Marinha vão chegando. Ou seja, com uma estrela você enfrenta randos da Marinha, mas com 5 estrelas chegam os almirantes para te prender. Então isso justificaria o Shebek dizer que a Marinha ainda representa um desafio para ele. Mas mesmo assim, depois dele matar um almirante em off, acabou a lógica nesse mangá. Mentira, galera. Todo mundo sabe que o almirante só foi derrotado pelo Shebek porque ele precisou lutar em Marijoa e não podia usar todo o seu poder. Ele provavelmente só podia usar 5% de poder e por isso não teve chance contra o Shebek. E ainda por cima é capaz do almirante nem ter sido morto pelo Shebek propriamente dito, mas sim por Imo, que deve ter eliminado o almirante, assim como Imo fez com Saturno depois de falhar na sua missão em Egghead. Então, teoricamente, o almirante teve que enfrentar o Shebek e Imo usando apenas 5% do seu poder. E faz sentido, né, esse ser um almirante sem nome, porque o seu nome foi apagado da história depois dele ser morto por Imo. Bom, passei o meu pano, né? Cadê aqui minha toalha? Passei o meu pano, agora sim a gente pode continuar. Bom, voltando ao capítulo, temos um resumo da atuação dos Piratas Rocks nos anos seguintes à sua formação. Abre aspas. Em apenas 2 anos, desde a formação dos Piratas Rocks, foram registrados 16 ataques, 76 navios afundados, 14 portos incendiados, 5 cidades destruídas, um país inteiro trazido à ruína, 3 casos especiais de violação do artigo 8 da Lei Mundial, seja lá o que isso significa, e 25 registros criminais apagados. Mesmo com o futuro rei dos piratas Gold Roger navegando por esses mesmos mares, não era um exagero dizer que esse período foi conhecido como a Era dos Rocks. Galera, eu sinto que é uma perspectiva muito parecida com a que a gente tem hoje em dia com o Luffy. O Luffy, ele também teve o começo da sua jornada com muito desafio e um garoto que era muito fraco ainda. Comparado ao que ele é hoje em dia. Ele era muito fraco para aquele período, para a sua época, para os primeiros inimigos, mas ainda assim, ele era um nada comparado aos grandes figurões dessa mesma época. Então ver o Roger fora do seu auge, né, fora do seu brilho, daquela sua aura que ele sempre carregou, sempre teve, sempre pareceu ter pra gente, também dá uma noção pra gente de que as coisas elas evoluem, elas têm um processo natural e que nem todo mundo nasce no seu auge. Na verdade, ninguém nasce já no seu auge. De qualquer forma, seguindo, vamos agora para Enishi no Novo Mundo. Vemos Harold em mais uma de suas jornadas entrando em desacordo com o governo mundial depois que alguns agentes do governo tentam sequestrar civis de uma nação não filiada a eles. O agente diz que eles não têm quaisquer direitos humanos por não serem filiados ao governo, diga-se, né, não se sujeitarem e obedecerem ao governo, e por isso não tem valor algum. E como prova, o cara ainda dá um tiro numa mulher completamente de graça ali, aleatoriamente. Nisso, Harold se enche de raiva e parte para cima do navio, provavelmente arrebentando o navio ao meio também. Detalhe, né, que até a pose do Harold lembra um pouco a pose de Nika nesse quadro aí, né? Eu tô achando curiosa essas duas perspectivas que o Oda ele tem mostrado pra gente do Harold e do Rocks, porque enquanto é mostrado o Rocks desafiando a marinha, vemos por outro lado o Harold desafiando o governo. Eles realmente têm alguns traços em comum e por isso eles se identificam, mas definitivamente eles não agem pelos mesmos motivos. E isso é mais uma vez comprovado quando Harold e Rocks conversam mais uma vez em Elbaf e mais uma vez o Harold recusa as ofertas do Rocks deles se aliarem.
Durante a conversa, eles falam sobre a nova careca do Harold, que decidiu raspar a cabeça ou só ficou calvo mesmo pela idade, e o Harold diz que até o Garp riu dele, coitado. Nisso, o Rox comenta que o Garp não ia muito com a cara dos figurões, provavelmente se referindo aos superiores na marinha e no governo mundial, e pergunta se não era mais fácil ele ser um pirata. E essa foi uma observação válida, principalmente porque o Garp criança é uma cópia cagada e cuspida do Luffy quando criança também, mas no fim, né, cada um conquistou a sua liberdade da sua própria maneira. Eles também conversam sobre como existem canalhas na marinha, mas que ainda assim essa é uma organização que ajuda a proteger as pessoas no seu dia a dia. E cita exemplos como o John Giant, que veio de Elbaf e entrou para a marinha. Quem lembra, né, do gigante pobre coitado que foi humilhado pelo Barba Branca na guerra, aquele que tentou dar uma machadada no Barba Branca pelas costas e acabou levando um terremoto na cabeça. Ah não, né? Esse aí foi outro gigante que foi randomizado. Ah não, deve ter sido aquele outro cara com a faixa na cintura. Ah não, né? Aquele foi randomizado pelo Luffy, na verdade. Ah, agora sim eu lembrei. Foi aquele que levou um terremoto no bucho. Desculpa, é tanto gigante apanhando que às vezes eu me confundo, perdão. Enfim, tirando a zoeira, foi realmente legal ver a preocupação do Harold em fazer com que a raça dos gigantes usasse a sua força para o bem da sociedade e do mundo, mesmo que numa instituição como a Marinha. Contanto que eles estivessem fazendo bem para o mundo, já estava valendo. E enquanto Harold tinha essa vontade que a raça dos gigantes fizesse o bem independente para quem eles estivessem lutando, já no quartel-general da Marinha temos uma cena bastante incomum do vice-almirante Garp, vice-almirante Sengoku e vice-almirante Tsuru conversando com o almirante Kong sobre os gigantes poderem ingressar na Marinha. Pelo visto, já era algo permitido, já que o John Giant fazia parte da marinha, mas não era tão comum assim, né? Ainda existia uma certa resistência. Parece que ainda havia uma preocupação com gigantes entrando na marinha e o risco que isso podia trazer, já que eles eram muito grandes e podiam causar um estrago igualmente grande por onde eles passassem, seja causando um dano a propriedades, seja causando dano humano mesmo. Mas aqui temos dois outros pontos a comentar. O primeiro deles é a gente ter visto o trio Garp, Sengoku e Tsuru juntos, ambos como vice-almirantes na época. Esse foi um detalhe curioso, porque muita gente já tratava esses três como o trio de marinheiros que mais se destacava na geração passada. Inclusive muita gente, né, fica indignada até hoje com o fato da Tsuru não receber um destaque maior como parte desse trio. Mas, galera, sinceramente, eu nunca vi a Tsuru como uma grande integrante desse trio. Na verdade, eu acho que a existência desse suposto trio de marinheiros partia muito mais de uma perspectiva dos fãs do que do mangá propriamente dito. E talvez até por uma questão daquela famosa regra de 3 que a gente vê em todo shonen, né? Em que todo mangá shonen precisa ter um trio de protagonistas com 2 garotos e uma garota. O garoto mais agitado, mais animadão, que é o Garp, o garoto mais centrado e mais calculista, que é o Sengoku, e no meio deles dois, né, para tentar equilibrar um pouco as coisas, uma garota para tentar ali manter o trio um pouco mais unido e um pouco mais equilibrado. Então, sinceramente, o mangá ele nunca pareceu para mim evidenciar o Garp, o Sengoku e a Tsuru como um trio propriamente dito. Era muito mais e sempre muito mais sobre o Garp, às vezes sobre o Sengoku e muito raramente sobre a Tsuru. Mas foi legal ver eles três juntos ainda assim, né? É uma pena que a Tsuru nunca chegou a ser um almirante e seria legal ver, né, uma mulher muito foda como almirante, de preferência uma que não tivesse o poder de lavar roupa. Mas o detalhe que realmente importa aqui pra gente é ter visto o meu homem Kong como o almirante da época. Lembrando que nesse período já havia se passado alguns anos desde o incidente que levou à morte do almirante em off, né, que Deus o tenha. Então a gente não sabe se o Kong já era um almirante na época ou não, mas pode ser que o Kong tenha assumido apenas como almirante depois da morte do primeiro. De qualquer forma, as minhas expectativas ainda são altas para o Kong, não são nem um pouco baixas, e esperem, porque esse homem ainda será um dos principais desafios para o homem Monkey D. Dragon. Olha só, ambos com nomes de macacos, Kong versus Monkey, e Kong ainda por cima revelando a sua tão esperada Zoan mítica do Ozaru. Quem vê, viverá esse dia acontecer. Sim,
quem ver viverá. Avançando agora para 42 anos atrás, vamos agora para Hachinosu com a notícia de Shakuyaku, a antiga capitã das Piratas Kuja, largando o seu título. Vemos um monte de pirata random chorando porque pensou que nunca mais teria chance de ser atacado por ela, e a reação da antiga Imperatriz Gloriosa e da Big Mom àquela notícia. Detalhe que podemos ver os primeiros filhos da Big Mom já nascidos, Oven e o meu homem, cara, são muitos homens, né? E o meu homem Katakuri. Se o homem já era nascido nessa época, é certo que ele foi até God Valley e foi o responsável por, quem sabe, salvar a vida do Kaido, ou quem sabe segurar o Garlin em God Valley. Eu só sei que o menino Kata, meu amigo, o menino Kata certamente tocou o terror em God Valley pra lá e pra cá, saiu pra todo lado. Enfim, galera, falando sério, eu realmente fico intrigado pra saber por que diabos a Gloriosa, a Big Mom e a Shaki entraram para os Rocks. A Big Mom já tinha começado a construir Holy Cake Island, já tinha tido seus primeiros filhos e mesmo assim ela pausou a construção do seu império para se juntar aos Rocks, e isso por vontade própria e não por causa do Dave Backfight. Provavelmente ela foi atrás de piratas poderosos ou de picas poderosas, desculpa o palavrão aqui, né, para gerar filho com genes igualmente poderosos. Já a Gloriosa, eu pensei que talvez ela tivesse visto nos Rocks uma oportunidade de se aproximar do Roger, já que o Roger não queria nada com ela, né? Não queria saber dela. Talvez se ela estivesse nos Rocks, ela teria mais oportunidades de se encontrar com ele ou só se vingar do Roger mesmo, né? Pelo fato dela ter levado tanto fora. Mas pela conversa dela com a Big Mom nesse capítulo, a Gloriosa só parou de perseguir o homem mesmo, né? Então talvez ela ainda queira se vingar do Roger por ter sido rejeitada, mas isso não ficou exatamente claro. Já a Stussy, eu realmente acredito sim que ela amasse o Barba Branca, tanto que vemos ela perseguir o pobre coitado nesse capítulo de novo, e é possível que ela tenha tido um caso com o Barba Branca ou só deu um jeito de conseguir o DNA do velho para gerar o filho deles, Edward Weevil. De qualquer forma, para nossa surpresa, vemos Shaki atracando em Hachinosu com o objetivo de viver ali por algum tempo. Obviamente que todo mundo aceita atender todos os desejos e vontades dela, eles aceitam proteger ela, limpar tudo para ela, construir uma loja para ela e ainda por cima plantar umas flores para ela. Cara, engraçado, isso parece até o meu casamento. E nem mesmo os Rocks rejeitam a oferta dela. Vemos eles chegando e é engraçado o bando dos Rocks chegando, né, com um traço completamente zoado, como se fosse um monte de random e ainda por cima andando como se fosse o do Flamingo. E todos eles, incluindo o próprio Barba Branca e até o Rocks e companhia, né, ficando completamente encantados, de coração derretido por ela. E da forma mais aleatória do mundo, a ex-imperatriz inaugura o chamado Bar da Shaki, inclusive um bar que ela viria a ter posteriormente também em Amazon Lily, apesar de não ser o mesmo bar, vamos dizer assim, né, afinal estão em ilhas diferentes, mas ainda assim foi uma ideia que se perdurou até a sua aposentadoria. E agora a pergunta, né, afinal, o que diabos está acontecendo? Por que diabos a Shaki decidiu abandonar a Ilha Kuja e se envolver com os Piratas Rocks dessa forma? Vamos lá! A primeira coisa a comentar é o fato da Shaki ter sido chamada como um tesouro que os piratas daquela ilha não poderiam perder, e que quando existe um tesouro, sempre tem alguém querendo roubar. Isso me lembrou do fato dos Rocks terem ido até God Valley atrás de um certo tesouro. Esse tesouro poderia ser muito bem a Shaki, mas tudo indica que fossem mesmo as Akuma no Mi usadas como prêmio do torneio promovido pelos Dragões Celestiais. Não é à toa que a Big Mom comenta ali que eles precisavam saber se esse tesouro realmente existia ou não, e eles comentam também sobre seguir o plano e pegar aquilo que eles vieram pegar de fato. Enfim, tudo indicava pelas entrelinhas que se tratavam daquelas frutas. Não é à toa que a Big Mom, ela já inicialmente começa a correr atrás daquelas Akuma no Mi. De qualquer forma, nunca se sabe se a Shaki não poderia ser um tesouro igualmente importante, e talvez esse fosse um tesouro que atraiu os piratas do Roger até God Valley também. Já que a Shaki estava vivendo com os Rocks, pode ser que ela tenha ido junto até God Valley e isso tenha atraído a atenção do Roger. Afinal, ele queria, né, dar uma traçada nela gostosa. Mas enfim, o motivo mais provável que eu vejo para que a Shaki tenha feito esse movimento seja um acordo com o governo mundial.
um acordo direto com a maior autoridade do mundo. Isso porque, no final do capítulo, vemos o Gorosei Mars mandando dar um seguinte recado para o Herald. Abre aspas. Se os guerreiros de Elbaf aceitarem nossas condições, então aceitaremos a filiação de Elbaf. E a condição é matem o Rox. Galera, agora prestem muita atenção aqui. Apesar do governo ter feito esse acordo, ou no mínimo ofertado esse acordo para o Herald, é muito provável que o governo também tenha feito um acordo parecido com as Piratas Kuja, e quem sabe feito até outros acordos ao redor do mundo também para derrubar os Piratas Rocks. De qualquer forma, a gente viu o quão poderosas elas eram no meio de um mar de homem que só pensa com a cabeça do pinto. O Oda fez questão de mostrar isso pra gente, que a força delas é de vital importância durante aquela época. Então faz todo sentido que o governo tenha procurado as Piratas Kuja para fazer uma oferta parecida. Abre aspas. Nos ajude a derrubar os Rocks e vocês terão passe livre como um membro dos Chichibukais. Galera, a gente não sabe exatamente quando o sistema Chichibukai foi criado, mas pode ser que a ajuda da Shaq em derrubar os Rocks tenha sido um facilitador muito grande para que as Piratas Kuja tenham ingressado nos Chichibukais. Pra mim, essa é a hipótese mais provável. Agora, a pergunta que fica mesmo é, será que Herald aceitou a proposta do governo? E o que será que deu errado para que Elbaf não tenha se filiado ao governo mundial? Será que no fim do dia, Herald acabou ajudando o seu brother contra o governo? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. Galera, se você ficou até o final, deixa o feedback de vocês aqui embaixo. O seu comentário é sempre muito importante. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal, que falta pouquíssimo pra gente alcançar a marca dos 900 mil tripulantes. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer na tela agora pra vocês. E ao som aqui, ó, dos passarinhos que já foram dormir, e nessa bela vista de Roma no seu fim da tarde, eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!